eles paravam para escutar. E por que a gente, que somos servos de Deus, não podemos parar? Mesmo que depois eles fossem dizer que era mentira, mas eles paravam para escutar. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela merece respeito. Então, quando um irmão nosso estiver conversando, não se sinta constrangido de dizer: irmão, é Cristo quem está falando. O irmão, a irmã, a criança está cantando. Vamos escutar, que é o próprio Cristo. Imagine se Jesus chegar agora, na hora da pregação, para o grande arrebatamento. Qual será a nossa cara se a gente estiver conversando? Na hora da palavra de Deus, desliga o celular, irmão. A tua mãe, teu pai, teu vizinho, a tua vizinha não é mais importante do que a Deus. Você vai dizer: nesse momento, o mais importante é Deus. Quem está falando isso não sou eu. É a própria palavra de Deus. Então, respeito. Eu sei que às vezes a gente está com vontade de tomar, mas dá para aguentar. Muitas vezes eu já preguei mais de 2 horas, a minha garganta estava doendo, estava com vontade de tomar, mas não fui e pedi ao Senhor: dá-me força, porque eu posso suportar. E é isso que Deus diz. E a pessoa, se não aguentar, se a pessoa não quiser ser exortada, é porque ela não quer aceitar Jesus Cristo na vida dela. Porque até o próprio Cristo ele exortava. Então, quando Cristo exorta, teve um dia que ele estava falando palavras duras, e algumas pessoas começaram a sair dizendo: esse homem está dizendo muito dura. E começaram a sair, porque Jesus estava exortando. Aí o que foi que aconteceu? Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês não vão? E eles disseram: para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna. Então vamos escutar agora a mensagem do Senhor. Desliga o celular. Se a criança está correndo, está brincando, você mãe, você pai, você tia, meu filho, ensine a ele desde pequeno a escutar e respeitar a palavra do Senhor. Porque Deus diz que nós temos que aconselhar nossos filhos. Então escutem agora a mensagem de Deus. Quem tiver celular ainda ligado, desligue e vamos escutar a palavra do Senhor. Pergunto a vocês: se Deus chegasse aqui agora, perante os olhos de vocês, que vocês pudessem ver, nós não podemos ver Deus, porque o nosso pecado nos impede de ver a Deus. Um dia na glória nós iremos ver, transformados em este pecado imundo. Mas se Deus viesse agora e dissesse assim: filho, tu pode me fazer um pedido. Eu queria que só 3 pessoas dissessem assim: qual pedido você faria para ele agora? Se ele aparecesse para você, ou se ele falasse com você agora. Quem poderia me dizer a primeira pessoa? Salvação para toda a minha família. Salvação para toda a sua família. Outro, rapidinho. E o terceiro? Lá atrás, falou, levantou o braço. Só mais uma pessoa. Eu a mesma coisa. É a salvação. Muito bem. Teve um homem que ele fez um pedido tão extraordinário para Deus que Deus ficou maravilhado. Pessoal, Deus encheu o coração de alegria com o pedido daquele homem. Porque muitas vezes nós pedimos riquezas, nós pedimos prosperidade. Aquele homem pensou diferente. E aquele homem era um rei. Um rei respeitado, um rei rico, um rei que tinha um palácio, um rei que tinha milhares de pessoas, povo de Deus, para ele tomar de conta. Esse homem era o rei Salomão. O rei Salomão era um homem rico, mas faltava algo nele. E olha o que foi que aconteceu com Salomão. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Deus disse a Salomão: Salomão, o que você pedir nesse momento eu te dou. Pense que deve ter sido um momento extraordinário para Salomão. Então Salomão disse:
Tu foste bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Salomão estava tendo uma missão de governar, de orientar o povo de Deus. Uma missão muito grande. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão tinha dinheiro, Salomão tinha riqueza, mas ele não tinha sabedoria. Ele queria sabedoria para governar o povo de Deus, para orientar o povo de Deus, porque ele não tinha. Foi aí que ele fez esse pedido a Deus. Neste momento, o coração de Deus ficou tão alegre, ficou tão maravilhado, que Deus falou para ele: quem tiver ouvido, que ouça. Olha o que Deus falou para ele. Disse Deus a Salomão: já que este o disseste do teu coração, e você não me pediu riqueza nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual fui rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você e nenhum depois de você terá. Salomão não pediu riqueza, Salomão não pediu para Deus destruir os inimigos dele, que eram muitos, mas Salomão pediu sabedoria para governar o povo de Deus. E além disso, Deus disse: Salomão, tu vai ter tanta sabedoria que nenhum homem antes e nem depois de ti vai ter essa sabedoria. Mas além disso, porque você pediu sabedoria não para si próprio, não para se governar, não para ter mais riqueza, mas você pediu para ajudar o meu povo, além da sabedoria espiritual, eu te darei sabedoria material. E Salomão foi um dos homens mais ricos da terra, não só de bens materiais, mas de sabedoria. Quantos de nós hoje pedimos essa sabedoria para conduzir nossos filhos? Quantos de nós hoje pedimos essa sabedoria para conduzir nosso casamento? Quantos de nós pedimos essa sabedoria para enfrentar muitas vezes aquele vizinho que é chato? Quantas vezes nós pedimos a sabedoria de dizer: meu Deus, com a minha atitude, eu não posso nem falar nada, mas com a minha atitude de servo de Deus, eu vou ter a sabedoria de, em nome de Jesus, converter aquela pessoa para o cristianismo. É sabedoria que nós precisamos ter. É a sabedoria que nós precisamos, na hora de qualquer dificuldade, a gente dizer: meu Deus, eu tenho a sabedoria porque o Senhor me deu. A sabedoria de escutar. A sabedoria que eu falei no começo, de que a vizinha, de que minha mãe e meu pai, na hora da palavra de Deus, ele não é mais importante do que a palavra de Deus. A sabedoria de chamar pessoas para o reino de Deus. Salomão foi um homem que ele foi o mais sábio da terra, e que Deus disse que antes nem depois ia haver homem igual a ele. Que ele pediu essa sabedoria. Muitos de nós pedimos para a gente. Salomão pediu para o outro. Salomão pediu para o próximo. E diz a palavra de Deus que você é mais abençoado pedindo para o próximo do que para ti. Quer receber uma graça, meus irmãos? Não peça para você, não. Peça para o teu vizinho. Peça para o teu próximo. Que aí Deus vai te escutar e vai dizer: te darei a bênção mais cedo que você merece. Olha o exemplo de Salomão. Ele não pediu para si. Ele pediu a sabedoria para governar o povo de Deus. Nós muitas vezes pedimos para a gente: ai meu Deus, eu quero isso. Ai meu Deus, eu quero aquilo. A coisa mais difícil, né? É a gente dizer: meu Deus, antes de vir a bênção para mim, abençoa o meu vizinho,
ou abençoa primeiro aquela pessoa que está na minha frente, depois o Senhor pode mandar para mim. Você pode ter certeza que se você fizer isso, a bênção vai chegar para você o mais rápido. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E Deus ficou tão feliz com Salomão que disse: por que você pediu para governar o meu povo? Salomão, tu vais ser o homem mais sábio da terra, e nenhum homem nessa terra será mais sábio do que você, porque você pediu para trazer pessoas para mim, porque você pediu sabedoria para governar o meu povo. E essa sabedoria que está faltando em muita gente hoje. Por que muitas vezes o nosso país está na lama da corrupção? Falta sabedoria cristã. Por que muitas vezes lá fora tira a nossa atenção da palavra de Deus? Falta sabedoria cristã. Por que muitas vezes no culto o celular toca, eu pego, atendo, ô minha vizinha, tudo bem, não sei o que, não sei o que, Falta sabedoria cristã. E quem diz isso não sou eu, é a palavra de Deus. E o servo de Deus, se ele não falar com autoridade, ele não é servo de Deus. Você está no culto, você está escutando a palavra de Deus, ou você vem saindo para o culto, vem uma vizinha conversar, não posso, estou escutando a palavra de Deus. Aí eu vou sair porque lá fora eu quero conversar com a pessoa que chegou. Fica lá fora, quer entrar, entra, mas não quer. Eu quero escutar a palavra de Deus, porque eu quero ter a sabedoria de aprender a palavra de Deus. Porque quando eu aprender a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para o meu próximo, a bênção vai para mim. Mas o que falta isso, pessoal, é o compromisso. Como eu sempre costumo dizer, dar glória a Deus é lindo, glória a Deus é lindo. Mas o próprio Jesus Cristo disse que muitos honram Ele com o lábio, mas o coração está longe dele. E todo aquele que falta com respeito à palavra de Deus, falta respeito com a palavra dele. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. E quer alegrar o coração de Deus? Seja um servo dele. Quer alegrar o coração de Deus? Diga: a partir de hoje, nada vai me tirar a atenção da palavra de Deus. Porque o próprio Jesus Cristo disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Então, nós temos que ser diferentes. Imagine, passou uma pessoa lá fora que é uma pessoa ímpia, uma pessoa mundana. Aí vai, fica bem ali escondido. Ela sabe que você é um crente do Senhor. Porque o diabo às vezes faz isso para te envergonhar, se você não for aquele servo de Deus honesto. Aí ela fica ali escondida e vê: ali é a servazinha de Deus, que na hora da palavra de Deus está falando no celular dentro da casa do Senhor. Aí quando tu chegar lá fora, ela vai dizer assim: muito bem, eu pelo menos eu sou mudando, e tu que se diz uma serva de Deus ou um servo de Deus, na hora do culto está falando no celular. E qual será a tua cara? Envergonhado, porque o diabo te envergonhou. Sabedoria, meu povo. Sabedoria, porque o diabo tenta laçar a gente. O diabo tenta tirar a tua atenção. O diabo encostou em Pedro para dizer que Jesus não ia precisar pagar aquele alto preço pela tua alma. Então ele tenta. Não tira a tua atenção. Se você saiu de casa para vir ao culto, é porque você disse: lá eu quero aprender a palavra de Deus. Aleluia! Graça e glória a Deus. E se tu traz o teu filho, e teu filho vê tu conversando, olha o teu exemplo para ele. A palavra de Deus não vale nada que a mamãe está falando no celular. Na hora da palavra de Deus, eu vou começar a falar também. Aí qual a sabedoria tu vai estar passando para o teu filho? Nenhuma. Nenhuma. Porque a palavra de Deus tem que ser escutada e respeitada. Rapaz, olha, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Quando eu estou escutando a palavra de Deus, eu quero escutar, não quero que nada me tire a atenção. Glória a Deus. Até se meu filho vier falar comigo, eu digo: cala a boca e presta atenção na palavra de Deus. Porque nem tu é mais importante do que a palavra de Deus, mas sim o próprio Cristo vivo. Glória a Deus. Isso é exortação, isso é amor. Porque Cristo exortava. Cristo dizia:
Tem dois caminhos: o céu e o inferno. Você escolhe. Tenham sabedoria, meus irmãos, de conduzir a vida de vocês. Peçam a Deus todo dia sabedoria. E para ser sábio, não precisa ter diploma. Até quem faz uma faculdade, se Deus tirar a inteligência dele, ele é um nada. A sabedoria vem do alto. Até quem faz uma faculdade, a sabedoria vem do alto. Porque se ele estudar e Deus não der a inteligência, ele não aprende nada. Salomão tinha tudo, mas ele não tinha sabedoria. E ele pediu a sabedoria de Deus. E Deus deu. Nós temos que ser pessoas com sabedoria para estar nesse mundo aí fora e o diabo não envergonhar a gente. Porque o diabo, ele quer te pegar na tua maior fraqueza. Aí você tem que ter mais sabedoria do que o diabo para enfrentar ele. Porque Deus deu o poder de enfrentar ele. Sabe por que o diabo tem raiva? Porque Deus te deu a sabedoria. Ele diz que faça-se o homem a minha imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. No amor, na inteligência. Escutem essa palavra de Deus. Aonde vocês estiverem, escutem essa palavra de Deus. Sejam pessoas diferentes. Vem aí a festa mundana no próximo mês. Eu vou ser um crente ou eu vou ser um fajuto? Eu vou passar no meio da folia muitas vezes, nem porque quero, porque eu vou comprar uma coisa, vou sair no meio da rua. Eu vou sentir vergonha de dizer em Pedro II que eu sou cristão porque está na época do carnaval. Não, é nessa época que eu vou levantar a bandeira do Senhor. É nessa hora que eu vou pedir a sabedoria da palavra do Senhor. Mas para isso, meu povo, eu tenho que pedir a sabedoria de Deus. Todo dia, meu Deus, sabedoria. Meu Deus, sabedoria. Meu Deus, sabedoria. Para que o diabo não me envergonhe. Sabedoria para conduzir esse povo perdido. Quem te proíbe de ir no carnaval tu vir passando? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisa mais triste. É um servo de Deus soberbo. Porque diz a palavra de Deus que Deus vai abater o soberbo e vai exaltar o humilde. Olha, a coisa mais triste é um servo de Deus soberbo. Um servo de Deus soberbo, ele é triste. E como existe muitos servos de Deus soberbo, que acha que só ele tem o dom da palavra, que só acha que quem está lá fora está perdido, que acha que vir ao culto é só falar palavras bonitas e depois sair. Mas Jesus Cristo disse que a maior coisa é a humildade. É reconhecer que tu és servo, tu não és Senhor. O servo de Deus é aquele que olha para você, que passa, que te dá a paz, que diz assim: olha, eu sou igual a vocês. Quem me usa aqui é o Espírito Santo de Deus. Quando ele sai, eu sou um vaso vazio que não sei falar nada. Eu digo por mim mesmo. Mais jovem, você me perguntava para explicar a palavra de Deus, eu não sabia. Eu não sabia. Eu fui pedindo: meu Deus, me ajuda. Como é que eu abro a palavra de Deus e eu não entendo? Eu quero levar essa palavra de Deus. E Deus me deu um entendimento, graças a Deus. Mas toda honra e toda glória a Ele. Quem fala aqui não é o servo de Deus Raimundo. Quem falou aqui não foram as pessoas, foi o Espírito Santo de Deus. Então, o homem soberbo que sobe a um altar e se acha: eu é quem estou falando, eu é quem estou dizendo, coitado. Na hora que Deus tirar o Espírito Santo dele, ele cai duro no chão e não fala nada. Peçam sabedoria. A sabedoria de Salomão. Salomão foi tão sábio. Só para encerrar aqui para vocês. Olha a prova que Salomão passou. Pessoal, naquela época não existia exame de DNA
como hoje poderia se pedir um exame de DNA. Deus deu a sabedoria de Salomão e Salomão tinha que usar aquela sabedoria. Se Deus te dá sabedoria, Ele vai dizer, usa. Glória a Deus. E ai de você se não usar, aí você vai ser um covarde. Olha a prova que Salomão passou. Salomão, certo dia chegaram 2 prostitutas para ele. 2 prostitutas. Elas tiveram filho. Salomão já tinha pedido a sabedoria de Deus. A mulher então, as 2 mulheres chegaram diante de Salomão. Naquele tempo não tinha exame de DNA como hoje, para provar se o filho é da mãe, se o filho é do pai. Antes não tinha não. Aí a mulher chegou e disse assim, rei Salomão, esse filho que está aqui é meu. Aí a outra disse assim, não, esse filho é meu. Aí a outra disse, não, ela se deitou em cima do filho dela e o filho dela acabou morrendo e ela foi à noite, quando foi de madrugada, ela pegou meu filho e botou no lugar do dela, pegou o dela e botou no lugar do meu. Aí ficou aquela briga, pessoal, no salão. É meu, é meu. Aí Salomão olhou com aquela sabedoria dada por Deus. Com aquela sabedoria dada por Deus. E ele disse assim, traga uma espada aí. Pode trazer espada. Pode trazer espada. As 2 ficaram olhando. Ele botou o menino aqui no meio com aquela sabedoria de que Deus tinha dado. Olha, é por isso que eu peço a Deus sabedoria. Peçam sabedoria para conduzir a família de vocês, que na hora H Deus vai iluminar. Botou o menino aqui no meio e disse assim, agora pronto. Ele não sabia quem era a mãe. Ele pegou a espada e disse, vou partir o menino no meio. Metade vai ser para a primeira mãe, metade vai ser para a segunda mãe e acaba a confusão. Aí a mãe disse assim, a primeira mãe, não faça isso não. Pegue o menino e dê a ela. Vai dar a ela. Porque eu prefiro ver o meu filho vivo do que morto. A outra mãe disse assim, não, pode partir o menino no meio. Não vai ser meu e não vai ser dela. Salomão disse, pegou a espada, botou ali e disse assim, entregue o filho a esta mãe. Por quê? Porque a mãe não queria ver o filho morto. Eu pergunto para vocês, pessoal, naquela época, essa sabedoria foi de Salomão? Não. Eu quero ver um não bem forte. Foi de Salomão? Não. De quem foi a sabedoria? De quem foi a sabedoria? De quem foi a sabedoria? Meus irmãos, então essa sabedoria, peça a Deus para conduzir teu filho em casa, para conduzir a tua família em casa. Meu Deus, está acontecendo isso, o que eu faço para minha família se tornar uma família melhor? Deus vai te iluminar. Salomão não tinha exame de DNA e conseguiu descobrir quem foi a primeira mãe. E Deus dá sabedoria a cada um de nós. Basta a gente pedir e basta querer. Queiram esta sabedoria. Amem a palavra de Deus. Busquem ao Deus Todo-Poderoso. Busquem ao Deus Altíssimo. E vocês receberão uma recompensa maior. Mas não negue a palavra de Deus por nada neste mundo. Sejam igual a Salomão. Não peçam para vocês. Peçam para os outros. Meu Deus, eu não estou pedindo a minha saúde agora. Eu estou pedindo a saúde dos que estão lá no hospital, morrendo. Aí Deus vai dizer, filho, porque você pediu a saúde dele, toma a tua. É assim que diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, peguem esta sabedoria. Peçam a Deus para conduzir. Porque o mundo está no que está, porque faltam pessoas com sabedorias dadas por Deus. Ensine os filhos de vocês a ser pessoas sábias. Ensine o marido de vocês a ser uma pessoa sábia. A mulher de vocês a ser uma pessoa sábia. A sabedoria transforma corações. Não peçam riquezas, porque Deus disse, buscai primeiro a mim, tudo mais lhe será acrescentado. Aleluia. Salomão buscou primeiramente as coisas do alto e recebeu em dobro. Mas para isso tem que ter respeito. Para isso vocês têm que levar a palavra de Deus.
E peçam a Deus todos os dias sabedoria. Porque o homem sábio e a mulher sábia transforma a sua casa e transforma este mundo. Agora, o tolo e a tola destrói. Peça sabedoria. E quando for pedir uma coisa a Deus, muita gente pensa que Deus não está do seu lado. Ele está do seu lado. Ele está no teu coração. Peça. Mas peça com humildade. Como Salomão pediu. Salomão não foi dizer, eu sou rei. Eu exijo que o Senhor me dê. Ele pediu na maior simplicidade. Quer levantar Deus do trono? Dobra esse joelho aqui, ó. Reconhece que tu é um nada, que tu é fraco. E diz, Deus, levanta-te do trono e venha ao meu socorro. Aí Deus se levanta do trono e diz, filho, eu estou te escutando, porque você foi humilde. Sejam sempre humildes. Não julguem ninguém na rua. Vai chegar a época do carnaval. Muita gente ainda está perdida. Eu também já gostei de carnaval. E hoje eu estou aqui honrando ao Senhor Jesus. Passe por aquela pessoa, quando ela der um grito, não sei o que é carnaval. Deus te abençoe, irmão. Você sabia que Deus te ama? Quem nos impede de sair no carnaval evangelizando? Quem nos impede de passar por esse Deus? Me dá a sabedoria hoje, que eu vou dizer a palavra tal. Passa por 2 jovens que estão lá, com a latinha na mão. Filho, Deus não te quer aqui no próximo carnaval, não. Deus te quer na casa dele. Vai. É isso que nos torna cristãos diferentes. É isso que nos torna pessoas sábias. Pessoas que têm sabedoria. Ser diferente dos outros. Porque quem é de Jesus é diferente. Quem é de Jesus transforma e não acusa. O mundo está aí fora só acusando. Quem somos nós para acusar? E preste atenção. Deus pode vir na hora do culto. Ninguém sabe o dia, o mês, a hora ou o ano. Ele diz, estejam preparados. Momento lindo é quando a igreja se reúne e diz, posso estar com sede, posso estar não sei o quê, mas estou escutando a palavra de Deus, que é mais importante. Bebam da água que mata a sede. Não essa água que mata a sede agora e vai passar. Posso beber até depois, mas na hora da palavra é a água viva de Jesus que vai matar a minha sede. Que Deus cure todas as doenças de vocês. Não a doença do corpo, mas a doença da alma. Esse pecado que muitas vezes nos corrói. A palavra de Deus diz que nós pecamos por palavras, por omissões. Nós vamos agora pedir o perdão de Deus Todo-Poderoso. Vamos agora dizer comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu sou teu servo. Oh meu Deus. Perdão pelos meus pecados. Perdão porque eu não escutei. Perdão porque eu não escutei. Perdão porque eu não entendi tua palavra. Perdão porque eu não entendi tua palavra. Porque eu dei atenção ao celular. Porque eu dei atenção a quem passava na rua. Bem forte, pessoal. Mas eu prometo, a partir de agora, em nome de Jesus, escutar e ter a sabedoria de conduzir a minha família e as pessoas ao caminho do Senhor. Ó Senhor Jesus, abençoa a minha família, a minha vida e meus filhos. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Eu fui lavado, eu fui redimido no sangue de Jesus. Satanás, tu não tem poder sobre